Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Álvaro o Catequista, tá? Para quem está caindo agora de paraquedas nesse canal, trata-se de um canal onde eu vou divulgar dinâmicas que eu criei nesses 20 anos, quase 20 anos de catequista no Santuário Diocesano Nossa Senhora de Lourdes, em Campo Comprido, Curitiba, Paraná. Tá? Criei essas dinâmicas porque desde que cheguei, né, para a catequese, notei que muitos catequizandos, a grande maioria, para ser sincero, né, são empurrados pelos pais a princípio, né, lá, é claro, para ficarem, para participarem, mas quando podem faltar, faltam, né, vão enrolando. E com os pré-adolescentes e adolescentes, que é o caso, né, que eu trabalho com quarta e quinta etapa, normalmente, é bem mais complicado. Bem mais complicado, porque eles realmente, se não for um encontro agradável para eles não se interessam muito. Isso eu estou dizendo para vocês porque eu senti isso, né? Então, pensando nisso, fui criando, copiando, adaptando, modificando coisas que eu via em programas de televisão, na internet, tá? E fui postando lá, criando alguma coisa em cima e comecei a aplicar com eles. E deu certo, tá? Desde quando eu iniciei, foi logo no segundo ano que eu comecei com a quinta etapa, quarta e quinta etapa, segundo ano, após eu estar com eles, porque eu comecei, fiquei 2 anos como auxiliar só, né? Então, comecei a aplicar e comecei a sentir a alegria deles de virem para os encontros, já não vinha assim, tá meio fechado, até os mais quietinhos começaram a se soltar. Então eu vi que modificou muito e isso me agradou muito também. Agradeço a Deus por isso, tá? Agradeço a Deus e por ter me dado um dom e eu estou aproveitando, né? Graças a Deus estou aproveitando. Sempre que eu posso, eu aproveito o máximo que eu posso. Os dons, as graças, as oportunidades que Deus me dá. Quero lembrar primeiro também, antes de mostrar a dinâmica de hoje para vocês, que meus encontros não são só dinâmicas. Tá? Eu divido o encontro em 2 partes. A primeira parte fazemos a parte de espiritualidade, reflexões. Eu passo perguntas para eles, né? Eu bolei umas perguntas para a quarta etapa, né? E umas perguntas para a quinta etapa. Então na quarta etapa eu aplico só aquelas perguntas e depois na quinta etapa eles continuam com aquelas perguntas da quarta e mais as que eu aplico para eles da quinta etapa, da onde eu tiro todas essas dinâmicas que eu criei. Tá? Eu não falo nada aleatório para eles. Tá? E outra coisa, eu sigo o ano litúrgico. Né? Eu sigo o ano litúrgico, né? Normalmente. Então, seria isso daí, tá? que eu desenvolvi e que deu certo. Tá bom? Então vamos lá, eu vou mostrar a dinâmica para vocês. Essa dinâmica eu peguei na internet, eu achei muito bacaninha, muito interessante e vou compartilhar com vocês agora, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiramente, eu estou fazendo em cima de uma mesa aqui, tá? Porque é o melhor local que eu encontrei no momento, tá? Veja o seguinte. Aqui tá, vocês têm que primeiro apresentar esse alfabeto para eles, tá vendo? Eu fiz esse encontro esses dias com a minha turma, online mesmo, tá? Você pode ver que tem o alfabeto com uma numeração embaixo, tá? Equivalente, tá? Então, eu normalmente conto uma história para eles. Né? A história é o seguinte: nós estamos a vida sempre foi difícil, vocês sabem disso, não preciso falar para vocês. E agora com a pandemia, principalmente pós-pandemia, Deus queira que não fique
muito ruim as coisas. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais, piorzinho do que já era, mas por pouco tempo, porque Deus é maior e vai nos ajudar. Mas no início, até o país se recuperar, o mundo se recuperar, a gente vai sofrer um pouquinho. Mas a nossa cruz, Deus nos dá a cruz que todos nós podemos carregar e vamos carregar. E com a ajuda dele venceremos. Né? Então vamos lá. Eu conto a história seguinte. Que o patrão reuniu todos os funcionários e disse para eles: eu preciso que vocês me deem no mínimo 100% de vocês para se manterem nessa empresa. A empresa está com dificuldade, eu vou ter que reduzir o número de funcionários e eu só vou conseguir isso com a ajuda de todos vocês. Então eu estou com X número de funcionários, eu vou ter que reduzir no mínimo 30%. Tá? E aqueles que me derem no mínimo 100% de si, continuaram na empresa. Certo? Beleza? Tá. Acabada a reunião, então eu vou chamar um de Zezinho. O Zezinho, que estava na reunião, um funcionário, tá? Foi para casa, né? Falou com a esposa dele, explicou a situação, né? Disse: olha, está acontecendo isso. O Zezinho, a esposa, pai de 3 filhos, muita dificuldade. Né? Daí a mulher dele falou para ele: você tem que adquirir mais conhecimento. Né? E o Zezinho aceitou a opinião da esposa, disse: pô, mais conhecimento? Então vamos lá. E conhecimento em inglês, vocês podem ver que está ali, ó. Tá? Se vocês somarem direitinho, vai dar 96% ali, tá vendo? Tá? Então o Zezinho fez isso, adquiriu mais conhecimento. Passado X tempo, ele foi lá falar com o patrão: patrão, baseado na sua reunião, eu adquiri mais conhecimento, tá? E estou já com 96% do que eu posso oferecer para o senhor, para a sua empresa. O patrão disse: pô, beleza, Zezinho, mas eu preciso de mais de você, porque eu pago bem a vocês e eu preciso mais, a empresa precisa mais, senão não terá como ficar aqui no emprego. Não só você, como outro que não conseguir alcançar o objetivo que eu preciso, que é no mínimo 100%. O Zezinho, né, já ficou meio assim cabisbaixo, mas tudo bem. Voltou, foi para casa, trabalhou o dia, à tarde foi para casa, conversou com a esposa, explicou a situação, né? Deixa eu pegar aqui. E a esposa disse: então, sei lá, vamos ver o que podemos fazer. Aí os dois conversando, as crianças pequenas ainda, chegaram à conclusão que ele teria que trabalhar duro. Teria que trabalhar duro. É uma expressão que os americanos usam muito. Tá? E trabalho duro, em inglês está ali, ó, 98%. Estão vendo? Beleza, né? Aí passaram uns dias também, ele falou com o patrão: patrão, veja o seguinte, baseado no que o senhor falou, eu adquiri mais conhecimento, estou trabalhando duro e já estou com 98% da minha condição oferecendo para o senhor, para a sua empresa. O patrão disse: ótimo, mas ainda não está legal, eu preciso de mais. Só aqueles que conseguirem no mínimo 100% continuarão aqui. E se alguém conseguir um pouquinho mais ainda, terá privilégio. Tá? Como o Zezinho não tinha muito estudo, ele precisaria dar mais do que 100%. Se não estava nem conseguindo dar 100%, como é que ele faria? Mas daí pensou e disse: eu vou ter mais atitude. Tá? Ele disse: tenho conhecimento agora, estou trabalhando duro e vou ter mais atitude. Não vou ficar de conversinha no serviço, não vou parar para tomar cafezinho, não vou falar, enfim, vou trabalhar, vou focar diretamente no serviço. Qualquer coisa que precisar, eu vou lá ajudar, vou fazer isso. E realmente eu fiz isso, e vocês viram que atitude em inglês, 100%. O Zezinho ficou contente, falou: pô, 100%. Passaram uns dias, ele foi lá falar para o patrão outra vez: patrão, olha, adquiri conhecimento, comecei a trabalhar duro
e tive tanta atitude agora no emprego, qualquer serviço que tem lá, que tem tá, por fazer, eu faço, e pelos meus cálculos eu cheguei a 100%, patrão. O patrão olhou, beleza, muito bom. Mas infelizmente, Zezinho, tem uns funcionários que estão conseguindo mais do que 100%. Ou você me dá mais do que 100%, ou não terá jeito, você será demitido. O Zezinho, cabisbaixo, triste, né? Foi para casa, no final do expediente, reuniu-se com a esposa, com os filhos, conversaram, e falou, querida, eu acho que não terá jeito para nós. Acho que eu vou perder o emprego. Eu adquiri conhecimento, estou trabalhando duro, estou tendo atitude, e no máximo que eu consegui foi 100%, e tem gente na empresa que está dando mais do que 100%. Daí, os dois falaram, vamos fazer o seguinte, vamos pedir a Deus, vamos pedir a ajuda de Deus, vamos pedir o amor de Deus para nos iluminar. E fizeram isso. Ajoelharam-se todos da família, inclusive as 3 crianças pequenas, que eles ensinavam desde pequenininho já. Tá? E aí, ó, Love of Good, o amor de Deus, 101%. Tá? A partir daí, catequista, desenvolva o tema, libere a sua espiritualidade, e você tem tema para trabalhar no mínimo 1 hora com eles, tá? Explicando todo o amor de Deus que Deus tem por nós, ajudando-nos, né, em toda e qualquer situação. É só nós recorrermos a Ele. Orarmos bastante e agirmos, né? Não adianta só orar. A oração, digo sempre, não sou eu que digo, quem diz é São Tiago. Oração sem ação não funciona. Então, a partir desse momento, você tem que fazer eles verem que a parte material, nós vivemos num mundo material, e a parte material é importantíssima. Nós precisamos de dinheiro para comer, para nos vestir, precisamos de dinheiro para termos uma casa, ou pagar um aluguel, ou comprar uma bicicleta, enfim, nós precisamos de dinheiro para comprar material escolar, tá? A parte material é importantíssima, super importante nesse mundo material. Mas nós não somos só materiais, só matéria, nós somos espírito. E a nossa parte espiritual tem que crescer junto, no mínimo junto. Se a parte espiritual crescer mais do que a material, ótimo. Tá? Mas nós precisamos, no mínimo, crescermos juntos. Aquele que cresce só na parte material, tá? E um dia acontece alguma coisa, tem uma queda, a queda é grande. A queda é grande e a recuperação difícil. Ao passo que se você está, no mínimo, empatado, quando você cai, tá? Você até acha que foi até o fundo do poço, mas não foi, porque Deus já esticou a mão te segurando, está te puxando já, dizendo, tá? Então, daqui para frente é com vocês, beleza? Então, seria esta dinâmica, né, que eu teria para vocês hoje. Se vocês gostaram, por favor, dá o like ali, se inscrevam, que cada semana postarei uma nova, tá? Compartilhem, por favor, compartilhem. E vou dizer outra coisa também, se algum catequista tiver uma dinâmica que fez com os seus catequizandos, acha que é legal, que eles gostam, e quiserem enviar para mim aqui, envie alguma coisa que eu posto aqui, dou crédito para você com todo o carinho. A minha intenção não é ganhar dinheiro, minha intenção é compartilhar. Eu deixo sair desse mundo aqui, quando eu for embora desse mundo, saber que alguém lá na frente, quando eu estiver longe, um dia vai ver um videozinho desse aqui e vai rezar uma Ave Maria para mim, um Pai Nosso. A minha alma vai explodir de alegria. Então, essa é a minha intenção, só essa, compartilhar. Se vocês tiverem, então, podem me enviar.
Se você quiser, me manda. Se eu tiver dificuldade para entender, eu vou perguntar para vocês, tá bom? Fiquem à vontade. O canal, eu digo que é do Álvaro, o catequista, mas pode ser nosso, dos catequistas, da catequese, tá? Então compartilhem, dê o like aí, se inscrevam, que a cada semana eu vou postar um novo vídeo. Fiquem todos com Deus. Nós estamos na véspera da Páscoa. Tenham uma feliz e abençoada Páscoa. Que Deus nos proteja. Que o Cristo ressuscitado nos ajude a vencer essa pandemia. E com certeza nós venceremos. Sairemos dessa bem mais fortalecidos. Tá bom? Um abração.